Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a nossa meditação, nossa reflexão, para nós refletirmos um pouco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero estar falando um pouquinho das lições espirituais da videira que está no livro do profeta Ezequiel 17, verso 8. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu já tenho um esboço aqui, foi separado alguns versículos, e eu vou estar deixando os versículos bíblicos que fala sobre o povo de Israel, fala sobre a videira. Se você quiser dar uma meditada em Ezequiel 17, 8, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Deus, ele vai continuar falando contigo. Aleluia. Então, nesse texto de Ezequiel 17, verso 8, o profeta destaca que Deus havia plantado Israel numa boa terra. Para quê? Para o povo ser uma videira excelente. Então, a videira, ela é o símbolo de prosperidade, aleluia, e vitalidade na Bíblia. Na Bíblia, a videira é símbolo de prosperidade e vitalidade. Aleluia. A videira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é um arbusto bem conhecido pelo seu produtor. Aleluia. Ou pelo seu produto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Ela é cultivada desde os tempos mais remotos. Louvado seja Deus, aleluias. Graças a Deus. A videira, a figueira e a oliveira são as três árvores que simbolizam a nação de Israel. Então, a videira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, a figueira e a oliveira são as três árvores que simbolizam a nação de Israel. A videira também é símbolo dos privilégios espirituais de Israel. A figueira também é símbolo dos privilégios nacionais de Israel. Aleluia. A oliveira, ela é símbolo dos privilégios religiosos também de Israel. Então, a videira é símbolo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos privilégios espirituais de Israel. A figueira também é símbolo dos privilégios nacionais de Israel. E a oliveira é símbolo dos privilégios religiosos em Israel. Então, espirituais, nacionais e religiosos. Essas três árvores sempre vão aparecer juntas nas Escrituras. Ela nos traz lições espirituais muito importantes. Glórias a Jesus. Lá em Gênesis 49:11, o patriarca Jacó previu que o futuro de Judá estaria associado a uma vide, a cepa mais excelente. Jesus Cristo, a videira verdadeira, que está lá em João 15:1, ele também é o leão da tribo de Judá, que está em Apocalipse 5:5. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Como é bom, né, nós estudarmos as Escrituras, porque nós aprendemos com ela. Essa aqui é a nossa bússola que nos direciona, que nos leva, aleluia, para perto de Deus. Em 1 Reis 4:25, é utilizada uma linguagem que revela a prosperidade de Israel, e o escritor sagrado afirma que no próspero reino de Salomão, Judá e Israel habitavam seguros,
cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, todos os dias de Salomão. Então, por que eles estavam seguros? Porque eles estavam debaixo da videira e da figueira. Então, nos dias de hoje, nós só podemos estarmos seguros e seguras se estivermos com o Senhor Jesus, nessa videira verdadeira chamada Cristo. Aleluia. Por isso que é importante o homem ou a mulher ter uma aliança verdadeira com esta videira chamada Jesus de Nazaré. No Salmo 80, de número 8, fica evidente que Israel é a videira que o Senhor trouxe do Egito e plantou na terra prometida. Aleluias. E no Salmo 128, 3, a esposa do homem que teme ao Senhor é comparada a uma videira frutífera ao redor da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, trazendo para os dias de hoje, nós estamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus no Egito, o mundo é o Egito, mas nós não podemos nos misturarmos com o Egito. Aleluia. Nós temos que ser essa videira excelente, nós temos que darmos testemunhos. Louvado seja Deus, temos que estarmos vivendo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. Aleluia, para que não venha escândalo. Aleluia, sobre a obra de Deus, sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus, a esposa, né, aquela esposa sábia, aquela esposa que edifica, aquela esposa que honra, aquela esposa, né, que cuida, aleluia, dos seus afazeres com amor, cuida da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo. Ela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é comparada a uma videira frutífera ao redor da sua casa. Aleluia. Porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, a mulher é uma terra fértil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Em Jeremias 2, 21, o Senhor também diz a Israel: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, aleluia, tornaste para mim, aleluia, uma planta degenerada da vide estranha. O Senhor disse: eu te plantei, eu mesmo foi quem te plantei, como uma vide excelente, aleluia, uma semente inteiramente fiel. Então, como, pois, aleluia, tornastes para mim uma planta degenerada de vide estranha? O povo se misturou, aleluia, o povo começou a adorar a Deus estranho, o homem amou mais o mundo, mais o pecado, mais as trevas do que ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e se afastou dos caminhos do Senhor. Quando o homem e a mulher ela se afasta do caminho de Deus, da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele deixa de fazer morada dentro de nós. Aquela comunhão, aquele vínculo que nós temos com o Senhor, aleluia, é quebrado, porque o pecado entra. E aonde o pecado habita, onde o pecado está, o Senhor não pode fazer morada. Aleluia. E o povo havia se afastado do Senhor e se tornaram um povo estranho para Deus. Aleluia. Mas ele diz, através do profeta Jeremias, que ele mesmo havia plantado, aleluia, como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Então devemos sermos 100% fiel ao nosso Deus. Lá em Oséias 10:1, Israel chegou a ser chamada de vide frondosa, que dá fruto para si mesma e que multiplicou seus altares por causa da sua idolatria, a decadência moral da nação. Então, Israel havia se afastado tanto do Senhor que agora eles mesmos criaram seus próprios altares, fundaram seus próprios altares, multiplicou seus pecados,
aleluia, viraram um povo idólatra. E a decadência, né? E aí veio a decadência daquela nação, a decadência moral daquela nação. Porque a queda do homem, aleluia, o pecado ele traz a queda, trouxe a queda para o homem, afastou o homem de Deus. Aleluia, mas Deus, ele envia Jesus para nos resgatar, aleluia, do pecado, pela sua infinita graça e misericórdia. Mas nos dias de hoje nós vemos também, temos visto muitos com seus altares, com seus ídolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, afastados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, acham que estão servindo ao Senhor, mas já estão caídos. Aleluia, por causa da sua idolatria, por causa dos seus altares erguidos dentro do seu coração. Então é tempo de nos voltarmos para Deus, é tempo de nos examinarmos, é tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e ver como nós estamos diante do Senhor. Em Miqueias 4:4, aleluia, a palavra diz assim, numa promessa de restauração futura de Israel, o Senhor disse, lá em Miqueias 4:4, aleluia, que havia uma promessa de restauração ali para Israel, como até hoje há esta promessa, e o Senhor disse, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem a espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Aleluia. Então nós estamos debaixo dessa videira e dessa figueira. Aleluia. Nós andamos com o Senhor Jesus, e Jesus ele diz lá em João 15, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus. João 15, Evangelho de João, no seu capítulo 15, o Senhor ele chega a dizer assim, ele está lhe dando as últimas instruções aos discípulos e ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, se a vara não está dando fruto, o Senhor tira, ele joga fora. Aleluia, limpa aquela que está dando fruto, para que ela venha dar mais fruto. Então, há um processo de Deus em nossas vidas. Ele diz, ó, já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós também, aleluia, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas, quem estáis em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Então nós somos a videira verdadeira, nós estamos debaixo da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é esta videira verdadeira e nós estamos, aleluia, com Ele, debaixo dessa videira chamada Jesus, aleluia, de Nazaré. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Então é importante ter uma aliança com o Senhor. Como a vara, e secará, e as colhe, e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Aleluia, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permaneceis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui, Evangelho de João 15, ele está falando, e Ezequiel 17:8, também ele deixa essa lição, essas lições espirituais para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, louvado seja Deus em Zacarias 3:10, louvado seja Deus, o profeta Zacarias também, ele descreve o povo de Israel restaurado, dizendo, naquele dia diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro
para debaixo da videira e para debaixo da figueira. A prosperidade do povo de Deus será totalmente restaurada, porque haverá um dia que o Senhor vai restaurar Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há esta promessa. Em Ageu 2,19, o Senhor promete que ainda que a videira e a figueira e a romeira e a oliveira não tenha mais dado, aleluia, os seus frutos, aleluia, daquele dia em diante, ele abençoaria o seu povo. Aleluia. Ageu 2,19, o Senhor promete que ainda que a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tenham mais dado os seus frutos, daquele dia em diante, ele abençoaria o seu povo. Então, se você não está dando fruto hoje, o Senhor ele tem bênçãos do céu para te dar, está quebrando esta maldição. Aleluia. E você vai começar a dar fruto, vai começar a prosperar na tua vida. Em Mateus 26, 29, Jesus prometeu aos seus discípulos na última Páscoa que iria beber de novo do fruto da videira com eles no reino do seu Pai. Então haverá esse dia e que nós vamos estar todos ceando com o Senhor. Em João 15:1, onde eu já acabei de ler, Jesus também nele se apresenta ali aos seus discípulos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E em João 15:5, Jesus ele revela a dependência que temos desta videira divina, dizendo: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus é a videira e nós somos as varas e estamos ali, né, enxertados no Senhor Jesus. Como a videira verdadeira, aleluia, Jesus é a fonte geradora da vida para os ramos que estão ligados a Ele, enxertados nele. Aleluia, recebendo do seu amor e da sua graça. É como o lavrador em João 15:1, Deus é aquele que pessoalmente se ocupa de cuidar e podar a vida, a videira. Aleluia, porque o Senhor ele sempre nos polda, sempre nos molda, forja o nosso caráter. Deus, ele ara, aleluia, os nossos corações com a sua palavra. Todo dia o Senhor nos corrige, nos exorta com a sua palavra. Isaías 55:10-11, né? Ele envia a nós a chuva do Espírito Santo como orvalho. E em Oséias 14:5-8, ele diz que a fim de que possa colher fruto excelente e permanente, que está em João 15:16. Então, Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ele é a nossa videira, o Pai é o lavrador, nós somos as varas, louvado seja Deus, que nós possamos estarmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, debaixo da mão potente do Senhor, dando fruto, louvado seja Deus, aleluia, dando frutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque sem o Senhor nós não podemos fazermos nada. Sem Deus nós não somos nada. Ele diz aqui em João 15 ainda, João 15:10, ele diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então ele quer que nós sejamos um povo alegre, mas para isso nós precisamos estar com ele. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Então temos que amar, independente de quem seja, o amor tem que permanecer em nossos corações. Aleluia, até porque naquele grande dia a única coisa que vai permanecer é o amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se eu não faço o que o Senhor manda, eu não sou, ele não é meu amigo. Aleluia. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, nós somos amigos, porque tudo que Jesus ouviu do Pai dele, ele fez nós conhecer através dele. Aleluia. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, saber que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Então o mundo, o Egito, ele nunca vai gostar de nós. Nós estamos no Egito ainda, estamos aqui nesse mundo cheio de pecado, né, nessa Sodoma e Gomorra aqui, mas eles não amam a gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa dos mandamentos do Senhor, por causa da aliança que nós temos com Deus, ele não ama a gente. Então, o mundo aborreceu Jesus, ele também vai aborrecer a gente. Então, ele disse, se vós fosse do mundo, o mundo amaria. Aleluia. O que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Então, quem está lá no mundo não tem parte com Deus. É necessário que se faça uma aliança. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, porque nós não somos maior do que Jesus. Então, se Jesus passou por luta, por provações, por tribulação, nós também vamos passar. Aí ele disse, se guardarem as minhas palavras, também guardarão as vossas. Aleluia. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Por que o povo nos maltrata, o mundo nos maltrata? Porque não conhece a Deus, não conhece aquele que enviou o Senhor Jesus. Se conhecesse, não nos maltratava. Então, quando você vê crente maltratando o outro, crente alfinetando o outro, crente soltando farpa para o outro, é porque nunca conheceu a Deus, nunca se aproximou de Jesus, nunca teve uma aliança com Jesus. Ainda tem espírito de porco, ainda tem espírito do Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teria um pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, quando é melhor que não conheça, né, do que conhecendo Jesus, ficar andando na cachorrada, ficar andando na safadeza, com espírito de chocarrice, porque não terá perdão, né? Então, aleluia, é bom consertarmos as veredas hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos eis de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, porque o Espírito Santo é quem testifica. Aleluia! E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, o Espírito Santo, ele vai testificar no seu coração esta palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você tem uma vida desregrada, tem uma vida, né, sem disciplina, leva uma vida sem disciplina, faz uma aliança com o Senhor hoje, porque Jesus ele está voltando. Então, aqueles que estão no mundo, que faz a vontade do mundo, que tem o espírito mundano, o espírito do Egito, aleluia. O espírito do Egito é o espírito do pecado, da idolatria, da dureza de coração, da rebeldia, do que afasta o homem de Deus. O espírito de porco é aquele que só olha para a terra, só busca as coisas da terra, só busca bens materiais, prosperidades materiais, não busca as espirituais, porque o porco ele não olha para cima. O porco ele não consegue dobrar o pescoço para olhar para o alto, ele só olha para baixo, para a terra. Então, tem crente que ele só tem o espírito de porco, tem o espírito mundano, ele não consegue olhar para Deus, para cima, ele só consegue olhar para baixo, para a terra, para as coisas terrenas. Ele não consegue ajuntar tesouro no céu, ele só consegue ajuntar na terra. Essas pessoas têm espírito de porco. Eles não conseguem confiar em Deus, olhar para cima, juntar seu tesouro no céu, aonde o ladrão, o ladrão não vai roubar, não vai, né, a traça não vai corroer. Então, nós temos que ter esse espírito excelente, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós temos que estar na videira, que é Jesus. Aleluia. E Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai cuidando, vai nos ensinando todos os dias. Porque Jesus é a nossa videira verdadeira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, glórias a Jesus, louvado seja Deus.
Vamos fazer uma aliança, né? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, faz uma aliança, aleluia, com o Senhor Jesus. Porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, Ele está voltando. E Ele não quer que você fique para trás, Ele quer que você vá com Ele, que você tenha morada ao lado dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, vamos estar debaixo, aleluia, da vontade de Deus, da potente mão do Senhor, para que Ele, aleluia, para que se cumpra a boa obra de Deus em nossas vidas. Então, essa é a mensagem que eu deixo nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, a videira verdadeira, as lições espirituais da videira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espero que vocês venham gostar. Deixe o seu comentário, seu pedido de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Segunda-feira teremos live, em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E é assim, um dia após outro, e aprendendo com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Soberano Deus e eterno Pai, toma a direção, meu Deus, desse trabalho, toma cada pessoa que vai passar por aqui. Dá um excelente dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.